uma outra questão, né, é que Bolsonaro vai ser condenado no Supremo. Pode botar Rui Barbosa de advogado, pode botar o Sobral Pinto, o Heráclito de Sobral Pinto, pode botar o Ives Gandra Martins. Tá, Maktub, está escrito, é o destino. Tá? Desde o início. Desde o início. É o medo que leva a isso. Tem uma outra questão, né, que estão discutindo aí. Vão julgar a denúncia, convertendo-os em réus, só numa turma. Eu fico me perguntando, por que 11 no Supremo, se é uma turma que julga, uma turma de 5? E nesses 5, só um não foi nomeado pelo governo do PT, Alexandre de Moraes. Os outros 4, todos, governo PT. Inclusive um ex-advogado de Lula, Zanin, né? Um ex-ministro de Lula, Flávio Dino. Fux foi nomeado por Dilma e eu creio que Carmen Lúcia também teria sido por Dilma. Mas, enfim, é isso que está acontecendo. E olha só, Brasil, para quem ainda estava esperando ter um julgamento para sair a condenação de Jair Bolsonaro, não precisa esperar, porque já existe a sentença do Supremo Tribunal para Jair Messias Bolsonaro. E você vai ver qual é aqui agora. Nós vamos mostrar aqui, porque as cartas já estão na mesa. E ainda, o Moraes desafiou o Donald Trump de forma séria e agora ele tomou uma decisão inédita. Você vai ver isso aqui. Vejam que absurdo, pessoal. A cada dia uma bomba, uma barbárie acontecendo ali em Brasília. Você vai ver agora essas duas matérias. Quem vai trazer para nós a primeira matéria é o jornalista Alexandre Garcia. Nesse você pode confiar, porque o que ele fala, ele realmente sabe. Tem uma grande credibilidade na fala de Alexandre Garcia. Veja agora o que ele vai falar sobre esse processo de Jair Bolsonaro e as decisões dos ministros do STF ali em Brasília. E logo em seguida, o desafio de Moraes a Donald Trump. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal agora. Vamos para essa matéria. Eu estava pensando, né, sobre o grande acontecimento da denúncia contra Bolsonaro e mais 33 pessoas. Isso não teria acontecido se não houvesse um grupo no Brasil que tivesse medo de Bolsonaro. Tinham medo, botaram na cabeça que Bolsonaro seria um ditador. Botaram na cabeça. Não, sem nenhuma prova. Né? Sem nenhuma prova. Né? Em nenhum momento ele saiu das 4 linhas. Por falar em respeito à Constituição, é só a gente olhar para saber quem respeita a Constituição e quem respeitou e quem não respeitou. Né? O Lula, que estava condenado 3 vezes, saiu da prisão, seria o único capaz de enfrentar Bolsonaro numa eleição. Né? Eu imagino agora o que devem estar pensando ao ver esse desempenho do governo Lula. Né? Agora são os ovos que subiram 40%. Ele sugeriu outro dia que está comendo ovo de ema. Né? Bom, porque se soltar, vai haver o julgamento sugerido pelo J.R. Guzzo, né? Botem os dois e vão para o julgamento mais supremo que existe, que é do julgamento do povo, que é a origem do poder. E ponham os dois, Bolsonaro e Lula, para serem julgados pelo povo. Eu tive, agora que está liberado, né, liberados os vídeos dos depoimentos de Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid. Eu vi uma que o Dallagnol destacou, né, e realmente a Lava Jato foi acusada de fazer isso. Houve a oferta, né, o ministro Moraes disse para o Mauro Cid, olha, estamos abrindo aqui a possibilidade de você rever a sua colaboração, porque não rever a colaboração significa ir para a prisão, significa investigação sobre seu pai, sobre sua esposa, sobre sua filha maior de idade. Flórida, Tampa, Tribunal Federal de Tampa, Flórida. Por quê? Porque os queixosos, a Rumble e uma empresa de mídia de Trump, estão processando Alexandre de Moraes, como você sabe. E tem sede lá, naquele distrito judicial ali. Né? A acusação é de que ele deu ordem direta, que eles chamam lá de ameaças, prometendo multa,
se não cortarem o Alan dos Santos, e eu acho que o Paulo Figueiredo também, e aí eles dizem, ó, isso é uma intromissão no território americano, na jurisdição americana, passa por cima do Tratado de Assistência Jurídica Recíproca, por cima do Tribunal, do Acordo de Haia, né? E vai direto, sem carta rogatória, sem conexão entre o Ministério da Justiça daqui e o Departamento de Justiça de lá, né? Direto como se fosse um juiz da comarca de Tampa, Flórida. Sobretudo porque envolve uma pedra de toque americana, que foi destacado pelo vice-presidente Vance, lá na reunião de Munique, aliás, com muito brilho, né? Sobre governos que não dão a mínima para a liberdade de expressão, que é o principal sinal de liberdade, de democracia, né? O Vance cita até um caso no Reino Unido, né? E outros, na Alemanha, por exemplo. E agora, aqui no Brasil, né, os advogados, os 4 que assinaram, são 39 páginas, deixa eu ver quantos itens aqui, eu li todos ainda no inglês, porque eu estava vendo a tradução já chamava Moraes de réu, né, que não é. Tinha mais de 60 itens de argumentação, né? E aí pedem lá que as ações de Moraes sejam anuladas, consideradas nulas, que se avise que ele não tem jurisdição sobre os Estados Unidos, que se dê vitória à Rumble e à empresa de mídia de Trump, que tá muito ligada, usa o sistema digital da Rumble, né? E que terceiros também sejam abonados com a decisão da justiça americana, como a Google, a Meta e outros, para que não interfiram no fornecimento de aplicativos e tal, né, que tem base nos Estados Unidos. Eu estava vendo aqui, né, outra pergunta que a gente faria. Tem lá um inquérito da Polícia Brasileira de que Alan dos Santos faz ataques à Constituição. Nunca vi um do Alan dos Santos. Ataques à Constituição eu tenho visto muitos nesses últimos anos. Muitos, abundantes. Eu tenho lido aqui a Constituição para vocês, né, onde ela não tem funcionado, né? Cláusulas pétreas, princípios de direito, né? Liberdade de expressão, censura, né? A posição dos americanos em relação à liberdade de expressão, né? que é uma coisa assim, muito importante, está aqui. Vejam só, vou ler para vocês um trechinho. A Rumble e a TMTGJ buscam conjuntamente uma sentença declarando as ordens de mordaça do ministro Moraes inexequíveis nos Estados Unidos. Permitir que o juiz Moraes amordace um utilizador vocal, o sujeito que fala, né, essa é a tradução, num meio de comunicação digital americano, colocaria em risco o compromisso fundamental do nosso país com um debate aberto e robusto. Nem os ditadores extraterritoriais, nem o excesso judicial estrangeiro podem anular as liberdades protegidas pela Constituição e pela lei dos Estados Unidos. Isso aí, esse item praticamente resume tudo. Bom, o presidente Lula foi a São Paulo fazer um exame lá no Sírio-Libanês. Ele fala muito nos discursos sobre o SUS, mas ele vai ao Sírio-Libanês. De lá vai para o Rio de Janeiro para comemorar os 45 anos do PT. É um partido muito duradouro para os valores brasileiros, né? Muito duradouro, e foi fundado em São Paulo, e ao mesmo tempo cheio de altos e baixos, né? Lula tentou 3 vezes e não conseguiu se eleger. O partido teve envolvido até o pescoço no mensalão,
depois no Lava Jato, teve seus dirigentes presos, o seu presidente de honra preso também, né? Mas estamos aqui no Brasil. E ele vai participar de uma comemoração lá no Rio de Janeiro. Hoje há uma crise no PT, revelada pelo que eu chamaria de alter ego de José Dirceu, seu íntimo, o advogado Cacaio, né, que fez aquele desabafo, aquele alerta, que se José Dirceu fizesse, haveria um racha no PT, em pleno aniversário, né, semana do aniversário. O alerta de que Lula está isolado e capturado, não recebe nem os velhos amigos e muito menos os deputados e senadores do partido, e que com isso corre o risco de perder em 26. Como já havia dito o Gilberto Kassab, que é um dos grandes visores, periscópios, microscópios e telescópios da política brasileira. Pois é, e não para por aí, hein? O Moraes, pessoal, ele se acha o dono não somente do Brasil, o que já é demais, né? Nem era para ser assim, mas também ele acha que ele manda nos Estados Unidos, na justiça norte-americana. E você vai ver agora uma decisão inédita que peitou o Donald Trump, mas dessa aí ele não vai sair ileso. Moraes desafia Donald Trump naquela causa ali do Rumble, do X, do Alan dos Santos. Vejam só, pessoal, o que ele acabou de fazer, a decisão que ele tomou e as irregularidades deste processo que é, no mínimo, injusto. Preste atenção no que o Deltan Dallagnol, que também tem uma credibilidade muito grande na sua fala. Preste atenção no que ele vai falar e voltamos em seguida. Surto total! O ministro Alexandre de Moraes surtou mais uma vez e deu uma decisão ontem ordenando o banimento da rede social Rumble do Brasil. Isso aí é uma verdadeira declaração de guerra do Moraes contra o Donald Trump a um nível de escalonamento do conflito como a gente nunca viu antes. E eu vou te mostrar isso lá no final desse vídeo. Mas antes disso, fica aqui comigo que eu vou analisar com vocês essa decisão do Moraes com base numa avaliação que foi feita pelo André Marsiglia, que foi o primeiro advogado a atuar no inquérito das fake news e é especialista em liberdade de expressão. Nessa análise, ele listou 10 ilegalidades do Moraes só nessa decisão. A gente sabe faz muito tempo que essas decisões do ministro estão recheadas de ilegalidades, mas a gente não pode nunca deixar de falar disso, porque esse tipo de coisa não pode ser normalizada, não pode ser banalizada. A gente tem que tratar disso sempre como uma bizarrice jurídica, que isso na verdade é. Então acompanha aqui comigo essa análise aí do Marsiglia, do André, em que ele vai falar dessas 9 ilegalidades que eu vou te explicar também junto aqui com a análise dele, mas que na verdade são 10 ilegalidades. E no final eu vou te explicar por que isso aí é uma declaração de guerra contra o Donald Trump. Acompanha aí comigo, ó. Primeira ilegalidade. A decisão ela se origina do descumprimento de ordem para a plataforma bloquear e impedir Alan dos Santos de ter um perfil e exercer a sua liberdade de expressão. Primeira ilegalidade. Ou seja, o Moraes está impedindo a pessoa de ter um perfil nas redes. Não é que ele está impedindo a pessoa de dizer algo errado. Não, ele está impedindo ele de falar qualquer coisa. Mas calma que não só isso, ainda tem coisa pior. O Moraes diz na decisão que o conteúdo que o Alan dos Santos faz é criminoso e por isso deveria ser bloqueado. Tá bom. Então quais crimes que ele cometeu? Conta aí, Moraes. Ele não diz. E aí eu te pergunto, se o conteúdo é criminoso, onde que está a acusação criminal, a denúncia da PGR contra o Alan dos Santos? Por que ele não foi denunciado por todos esses anos, desde 2019, quando ele sofreu buscas e apreensões? A gente vai fechar aí 6 anos sem denúncia, quando o ministro Gilmar Mendes está arquivando investigações contra corruptos em muito menos prazo, dizendo que já é excessiva. Eu digo pra você por que ele não diz crime. Ele não foi denunciado, ele não foi acusado criminalmente porque não tem crime. Vamos seguir. 2. Bloquear perfil é censura prévia e impedir um futuro canal é o que o próprio STF chama de censura em hipótese. Ou seja, em abstrato, porque pode ser que aconteça algo.
Ambas as condutas, tanto a censura prévia como a censura em hipótese, elas são proibidas expressamente pela ADPF 130, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi julgada pelo próprio STF. Aí estão a segunda e a terceira ilegalidades. É censura prévia e é censura em hipótese. Além disso, gente, não existe lei no Brasil que autorize o bloqueio de perfis. Inclusive, é por isso que o Supremo agora quer derrubar o Marco Civil da Internet, porque o artigo 19 dessa lei só autoriza a derrubada de conteúdos e não de perfis. Esse tipo de decisão do Moraes sempre foi ilegal. Vamos aqui para a quarta ilegalidade. O Moraes afirma que foi feita intimação ao advogado da empresa para bloquear o perfil e para indicar representante no Brasil. A súmula 410 do STJ, que regula o tema no país, contudo, impõe que quando existe uma obrigação de fazer, ou seja, quando o juiz está mandando para a pessoa fazer alguma coisa, como bloquear um perfil, indicar um representante, essa intimação ela tem que ser feita para a parte, não para o seu advogado. Ou seja, o juiz tinha que intimar o Rumble, o dono do Rumble, jamais o advogado do Rumble. E por intimação pessoal, entregue nas mãos. Se não há representante aqui no Brasil, tem que ser expedida uma carta rogatória para a Justiça dos Estados Unidos intimar pessoalmente lá nos Estados Unidos. Essa é a quarta ilegalidade. Esse aqui, gente, é um dos principais argumentos para o processo do Trump e da Rumble que eles estão movendo juntinhos contra o Moraes lá nos Estados Unidos, demonstrando que o Alexandre de Moraes violou regras e tratados internacionais assinados entre Brasil e Estados Unidos sobre a citação de pessoas e empresas. Eu postei aqui no canal um vídeo da entrevista do advogado do Trump desse caso, da ação contra o Moraes, explicando e falando tudo isso, e eu vou deixar aqui na tela no final para você e na descrição o link para você assistir depois. Vamos aí para a próxima, quinta ilegalidade. Moraes diz ter havido desrespeito à soberania do Brasil por descumprimento das ordens e determinou então a suspensão do Rumble. As ordens sequer obedeceram ao trâmite, portanto são nulas. Ou seja, não há ordens a serem obedecidas. Ou seja, o Moraes estava fazendo ordens para Rumble em relação a Alan dos Santos sem passar pelo canal oficial, sem passar ali por carta rogatória, por emelate, como a gente chama, sem passar pelos canais certos. Estava querendo intimar que os advogados da empresa. Isso é errado, essas ordens são nulas. Então não teve desrespeito às ordens por parte do Rumble. Não tem como punir o Rumble por isso. Vamos para a próxima. Plataformas são empresas privadas, mas exercem uma função pública de fazer circular a liberdade de expressão constitucional de milhares de pessoas. Milhões, na verdade. Não podem, portanto, ser suspensas enquanto existir outra alternativa. Ou seja, essas plataformas elas são uma condição tão essencial para o exercício de um direito fundamental que é a liberdade de expressão, que você não pode cortar isso sem afetar o direito de milhões de pessoas. Por isso você só suspende quando não existe outra alternativa. E há, afinal, as ordens que sequer obedeceram ao regular trâmite. Ou seja, antes o Moraes querer suspender, ele tinha que emitir ordens legais que passassem pelos canais corretos para chegar ao Rumble nos Estados Unidos. E aí, você está gostando de descobrir as ilegalidades? Depois delas, eu vou te mostrar por que tudo isso é uma declaração de guerra ao Trump. Então deixem aí seu like no vídeo e vamos seguir, porque essa próxima aqui é terrível, a sétima. Moraes afirma que a empresa foi regularmente intimada, o que não é verdade. E diz ele ainda que a empresa praticou crime de desobediência ao se negar a cumprir a ordem. Contudo, crime de desobediência só se caracteriza quando o descumprimento da ordem não acarreta uma sanção específica como multa. Existem várias decisões dos tribunais superiores dizendo que não caracteriza crime de desobediência se o juiz, ao dar uma ordem, coloca uma pena de multa para o caso de descumprimento. Aí não caracteriza crime. E o artigo 774, inciso 4º do Código de Processo Civil, determina que ordem descumprida deve resultar em multa, nada mais do que isso. Ou seja, não tem essa história de crime de desobediência. Essa é a sétima ilegalidade. Ou ele não sabe nada de direito, ou ele está de má fé. Vai contando aí nos comentários o que você acha, qual a hipótese que você acha que é verdadeira. Vamos avançar. Vamos avançar agora para a oitava ilegalidade. O Moraes aí, ele finaliza dizendo que o dono da plataforma incita ódio contra a corte e, por isso, reforça sua decisão de suspensão. Não existe crime de incitação de ódio no Brasil. Muito menos existe contra um ente imaterial como o STF. Essa é a oitava ilegalidade e ela é tão grave, tão terrível que eu quero explicar ela um pouquinho melhor para você.
Veja então que o Moraes está dizendo que o dono da Rumble incitou ódio contra o STF. E esse ponto aí, eu quero mostrar para vocês o absurdo que ele escreveu na própria decisão. Para ninguém achar, não, estão forçando a barra, estão interpretando. Não, olha aí a decisão. Ó. Olha o que o Moraes disse. A ilicitude é ainda mais grave, porque mesmo quando efetivamente intimada para o cumprimento das ordens de bloqueios dos perfis do Alan dos Santos, cujas postagens reproduzem conteúdo criminoso investigado nos autos, a referida plataforma incorreu em desobediência judicial e resolveu criminosamente divulgar uma mensagem citando ódio contra esta Suprema Corte, como se verifica na postagem do Chris Pavlovski de 19 de fevereiro de 2025, agora. Nossa, gente, então o Rumble incitou ódio contra o STF, é? Será que eles fariam isso? Não é meio estranho? Vamos lá conferir? Vamos checar? Olha aí então a postagem do Chris Pavlovski. Olha aí. Oi, Alexandre. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski. Hã? Peraí, será que a outra postagem não é essa, gente? É essa aí que o Moraes diz que é criminosa, que é discurso de ódio. Gente, desde quando dizer que não vai cumprir uma decisão judicial ilegal e que vai resolver o assunto na justiça virou discurso de ódio? Lembrem que eles querem regulamentar as redes sociais por discurso de ódio. Discurso de ódio. Gente, agora você está entendendo o que eles querem fazer quando eles querem regulamentar as redes sociais? Eles querem pedir crítica. Todo mundo que tem processo na justiça no Brasil, então, pratica discurso de ódio? Aliás, eu queria perguntar para o ministro, onde está o conceito de discurso de ódio na lei, ministro? Onde está o crime de discurso de ódio na nossa lei? Eu aguardo o senhor me responder. Só que eu tenho medo de aguardar e ficar velho e morrer e não vir, porque não tem resposta, não tem. O roteirista do Brasil é criativo. Isso que a gente está vendo é bizarro. Eu apostaria há alguns anos que jamais isso aconteceria no Brasil, que seria impossível de acontecer. Bora seguir então, porque o Marsiglia diz algo parecido aqui. Confere aí e vai curtindo o vídeo para que mais gente perceba tudo o que está acontecendo e para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Olha aí. Por fim, Moraes manda intimar o presidente da Anatel aqui no Brasil para suspender a plataforma e manda essa intimação por e-mail. Como a gente viu antes, é uma obrigação de fazer. Você não pode intimar por e-mail, só intimação pessoal. Então é nula essa intimação da Anatel. Nona ilegalidade. Ele menciona aqui até mesmo aqui a súmula 410 do STJ, impõe que a obrigação de fazer seja imposta à parte mediante intimação pessoal. E aí, o que vocês acharam aí das ilegalidades? Mas ainda tem uma. Calma aí que ainda tem a 10ª ilegalidade. Aí, ó, aqui embaixo, ó, 10ª ilegalidade para fechar. Nem a Rumble, nem o Alan possuem prerrogativa de foro. Ou seja, esse caso nunca devia estar no STF. Isso aqui é mais uma bizarrice. Vamos marcar aqui em amarelo. Ó. Bizarrice. E aí, o que vocês acharam dessas 10 ilegalidades? Curte aí então para que esses absurdos sejam conhecidos por mais gente, para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E o Marsiglia chega a chamar isso aí até mesmo de os 10 mandamentos da censura. Não os 10 mandamentos contra a censura, os 10 mandamentos da censura. E se você gostou, além de curtir o vídeo, presta atenção aqui, gente, porque isso aqui, além das ilegalidades, é uma declaração de guerra do Moraes ao Trump. Por que deu uma declaração de guerra contra o Trump? Porque a Truth Social, a Verdade Social, que é o nome da rede social do Trump, ela usa serviços da Rumble para ela ficar no ar. Então, derrubar a Rumble no Brasil afeta a Truth Social. As decisões ilegais de censura do Moraes contra a Rumble afetam então a Truth. E é por isso que o Trump processou o Moraes junto com a Rumble, processou o Moraes lá nos Estados Unidos. Aí agora, 3 dias depois do Moraes ser processado, aí ele vem e faz toda essa presepada, justamente com quem processou ele. Ele nem devia mais estar decidindo esses casos da Rumble, gente, entre nós, porque agora que ele está litigando com a empresa, ele é parte, ele é diretamente interessado, inclusive no resultado dessas decisões dele. Então ele não tem imparcialidade e isenção para julgar a Rumble, mas desde quando isso importa para o Supremo Olimpo? Nunca, porque eles estão processando, acusando, indo atrás do Bolsonaro, mesmo eles sendo as vítimas. Isenção não existe mais, é perseguição que existe. Não é isenção, é perseguição. Esse caso deveria ir para outro juiz, mas o Moraes não liga para nada disso. Tá tudo errado e tá tudo errado faz tempo. Pois é, diante de tudo isso, o que a gente espera, na verdade, é que o Jair Bolsonaro tenha argumentos para se defender.
Porque o circo já está armado, as provas já estão aí, já colocaram o pé na garganta do Mauro Cid ali para ele soltar tudo. E aí ele falou o que devia e o que não devia. Agora, vocês têm dúvida de que Jair Bolsonaro será incriminado? Olha só, inclusive estava marcado um jantar, preste atenção pessoal, olha que coisa mais terrível, um jantar ali em Brasília entre Lula, Paulo Gonet da PGR, Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. Isso mesmo, na altura do campeonato, pessoal, onde está sendo julgado aí, vai ter esse julgamento aí seríssimo de um ex-presidente. Essas partes não deveriam nem se falar, nem se encontrar. O Lula se encontrar com a PGR, que se encontrar também com ministros do STF, isso é no mínimo um crime, no mínimo ilegal, para não falar que é antiético e antimoral. E aí esse jantar estava marcado para antes dessa denúncia aí que foi apresentada pela PGR na semana passada. Cancelaram o jantar, mas vão fazer agora logo mais. Vão fazer essa reunião ali porque eles querem tratar de assuntos do meu e do seu interesse. Olha só que absurdo. Agora, olha só o que eles fizeram, a justiça fez com respeito ao PL, o partido PL de Jair Bolsonaro, a Valdemar da Costa Neto e a Bolsonaro. O Moraes impediu o Valdemar de se encontrar com o Bolsonaro. Eles não podem se encontrar, não podem se reunir, não podem sentar para falar, porque eles são suspeitos um ao outro ali, porque estão no mesmo processo. E aí, eles não podem se encontrar, mas aquele que vai julgar, que vai acusar, que vai ser a vítima, que vai ser o advogado, o promotor e o juiz, tudo junto, eles podem se encontrar e já fazer a sentença ali, já assinar a sentença de Bolsonaro. Pessoal, algo muito sério que eu vou falar aqui agora. O Bolsonaro vai ser condenado, assim como o Alexandre Garcia falou aqui agora. Ele vai ser condenado. E aí, pessoal, eu quero ver agora se o povo vai realmente ir às ruas, se o povo vai realmente se manifestar ou vai deixar o capitão de lado. Porque durante, lá atrás, o governo de Bolsonaro, os 4 anos do governo dele, o povo foi às ruas, mas para festejar, para fazer motociata, para fazer manifestação, para falar mito, mito. Agora que é a hora da verdade, agora que realmente o Bolsonaro precisa do povo nas ruas. Não é só para falar fora Lula, não. É para falar fora a essas irregularidades aí. Porque, olha só, pessoal, já está tudo armado, não tenha dúvida. Dentro de 30, 45 dias vai sair essa condenação, esse julgamento, sei lá o que eles vão arrumar. Deveria ser um julgamento ao vivo para todo mundo ver, com votos abertos, mas eu duvido muito. E algo também terrível é essa primeira turma, ser votado na primeira turma, e esse julgamento correr na primeira turma, com 4 indicados de Lula e um indicado de Temer, que é justamente a vítima, o promotor, o acusador, o juiz, que é o Alexandre de Moraes. Em qual país que isso acontece, pessoal? Isso não acontece em lugar nenhum, só onde existe ditaduras. Aí sim acontece. Mas aqui no Brasil, nós estamos vivendo um estado de exceção, a democracia já não existe mais, a Constituição foi rasgada, e é por isso que nós vemos esse tipo de coisa. Lamentável. Agora, vamos ver no próximo dia 16... né? O povo tem que ir às ruas, o povo tem que ir às ruas, porque se não se manifestar enquanto há tempo, daqui a pouco nós vamos estar igual a Venezuela aí, comendo cachorro aí, né? Carne de cachorro, porque a picanha mesmo não chegou. Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, pessoal, venha fazer parte dessa família para a gente poder fazer um movimento junto, porque a coisa tá séria em Brasília.